Aqui no versículo 24, começa dizendo assim: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Certo? Então quem? Todos os homens de Israel. Todos os homens de Israel fugiram dele e temiam grandemente. E diziam os homens: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Aí pulando para o versículo 26, na parte B do versículo 26, diz o seguinte: quem é, pois, este circunciso? Correu por quê? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então nós vemos aí duas classes de pessoas. Já estou rouco, nem comecei. Então nós vemos aí duas classes de pessoas. A primeira é aqueles do versículo 25. Vendo aqueles homens, fugiram. Aí vem a Yara chamar a Flávia. Todo culto é a mesma coisa. Aí começa. Então diziam os homens de Israel: visto aquele que subiu, pois subiu para afrontar Israel, e há de ser, pois, já não sei nem o que eu estou lendo mais. Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então nós vemos aqui a segunda classe de pessoas, tá certo? A segunda classe que tem um pensamento diferente. A questão aqui que eu quero falar hoje não é quem é mais forte, quem é mais corajoso. Eu não vou entrar nessa ênfase. Claro que Davi é mais corajoso, mas eu quero falar aqui de pensamento, de quebra de paradigmas, de ser diferente no meio de uma geração, como está escrito na palavra, não é o que eu estou dizendo, no meio de uma geração amaldiçoada. Está escrito lá no livro de Filipenses, no último capítulo. Nós somos como astros neste mundo. Pode botar no Google aí. Sermos como astros, vocês sermos como astros neste mundo. Sermos como astros nesse mundo, no meio de uma geração incrédula e amaldiçoada. O que é ser um astro no meio deste mundo? É ser diferente. A Bíblia que diz: mas pastor, mas esse negócio de ser astro somente Jesus, ele é a luz. Somente Jesus é a luz do mundo. Somente Jesus brilha. Não. O próprio apóstolo Paulo, que era conservador, ele não deixava nem que as mulheres falassem no culto. E mesmo assim ele disse: vocês têm que ser como astro no meio dessa geração amaldiçoada. Vocês têm que ser diferente. Para que seja, Filipenses 2,15, diz que era Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro do mundo. Então foi isso que Davi fez, ele colocou em prática, muito antes que Paulo escrevesse isso. Eu acredito que Paulo escreveu isso gerações depois, e inspirado na história de Davi. Porque realmente Davi, ele se comportou como uma pessoa irrepreensiva, sincero, filho de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro do mundo. Davi, ele sendo o filho mais novo, ele sendo desprezível, ele não tinha fama nenhuma. Davi mal tinha seguidor. Se tivesse rede social na época, eu creio que Davi não tinha mais do que 150 seguidores. Nem os irmãos iriam querer seguir ele. De trás das malhadas, como diz o Elivelto e o Alex. É mais o Elivelto. Da tua parte a outra, vamos falar o dia. Por trás das malhadas. Mas na hora de ser diferente, quando o gigante Golias se levantou contra Israel, a Bíblia diz que era todo dia, pela manhã e pela tarde. Então ele pedia alguém que tivesse coragem de enfrentá-lo. Mas o que todos diziam quase que unanimemente
era o que está escrito no verso 24. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, quem era? Golias, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Então isso aí foi a reação de praticamente 100% dos homens de Israel, mediante o gigante. Isso durante 40 dias. Porém Davi estava de trás das malhadas, estava no quintal cuidando das ovelhas de seu pai, e ele não sabia o que estava acontecendo em Israel. Ele estava em Belém. Mas quando ele foi fazer uma entrega para os irmãos que estavam na guerra em Israel, a Bíblia diz que Davi se deparou com aquele gigante, que já fazia 40 dias que afrontava Israel, pedindo alguém que tivesse coragem de enfrentá-lo. E durante 40 dias todos os homens fugiam do gigante, todos os homens tinham medo do gigante, ninguém teve uma atitude diferente. Eu fico pensando aqui que antes de Davi chegar em Israel e ver aquela situação, cada vez que Golias se apresentava diante de Israel, acredito que o gigante se apresentava em praça pública, pedindo ao rei Saul que mandasse um soldado valente que pudesse enfrentar. Eu fico imaginando a cena, todos unanimemente olhando para o outro e tomando a mesma atitude, sentindo o mesmo sentimento. O sentimento que eles tinham diante da afronta era de medo. Acredito que quando o gigante dizia quem que poderá me enfrentar, eu fico pensando os soldados de Israel, um olhando para o outro para saber qual era a reação. Eu fico imaginando eles assim, ó, os crentes daquela época, assim, ó. Aí quando leva um gigante, quem poderá me enfrentar? Aí eu fico imaginando os obreiros daquela congregação olhando um para o outro para ver o que é que o outro ia fazer. Se ele for, eu vou. Se ele ficar, eu fico. Se ele correr, eu corro. Se fugir, eu fujo. Se ele disser sim, eu digo sim. Se ele disser não, eu digo não. Se ele morrer, eu morro. Fique esperando com a atitude do outro para saber o que é que ele vai fazer. E ninguém teve uma atitude original, autêntica. Ninguém teve um pensamento diferenciado. Poderia até ter um pensamento diferenciado, poderiam até ter uma revelação, mas eles não foram capazes de tomar uma atitude. E isso fazia com que toda aquela geração ela se comportasse como medrosos, como covardes, porque eles esperavam que alguém tivesse alguma atitude, mas ninguém tinha. Então o comportamento era o mesmo. Isso é o que acontece na realidade. Se você prestar bem atenção, você vai ver que o comportamento das pessoas que estão em nossa volta tende a ser parecido, que o comportamento da multidão tende a ser parecido, que poucos se destacam diante das situações, poucos têm uma atitude diferente, que nem Davi diante da afronta. Davi, quando ele viu a afronta do gigante, sendo que foi o primeiro dia, e já fazia, como eu já disse, já fazia 40 dias que ninguém tomava uma atitude, Saul já estava desesperado. Então quando Davi, ele viu aquela situação, ele perguntou: quem é este circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? A reação de todos era fugir. Lá vem o gigante, corre. Mas quando Davi entregando uma quentinha, entregando o queijo para os irmãos, aí de repente pega o queijo, vai. Pega o queijo. Enquanto ele entregava o queijo para Eliabe, entregava o queijo para Eliabe, Abinadab e Tudoabe.
Então de repente, uma voz: tem algum valentão aí do meio do povo de Deus que tem coragem de vir me enfrentar? Então Davi, ainda entregando o queijo, ainda na posição de entrega, eu fico imaginando ele dizendo: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha aí, o pensamento e a atitude foi diferente. As palavras foram diferentes, o sentimento foi totalmente diferente. Foi uma reação. Nós sabemos que para toda ação há uma reação, e Deus está prestando, Deus está observando para reações do seu povo mediante as ações deste mundo, as ações do adversário, as ações de dificuldade que se levantam contra a nossa vida. Então Deus está observando quem que vai ter uma reação diferente. E quando Davi teve aquela reação, observe que antes de Davi ter aquela reação, ele não foi treinado na casa do seu pai. Ele não saiu na casa do seu pai e passou primeiramente por uma escola de treinamento espiritual. Davi, tu vai passar por um treinamento. Na hora que alguém afrontar, o que é que tu vai dizer, Davi? Aí Davi, quem é esse circunciso? Davi, a lição de hoje, Davi, faz o dever de casa. Quando alguém perguntar, Davi, se tem algum valente que possa me afrontar, o que tu vai dizer, Davi? Não teve escola de profeta, não teve escola de treinamento espiritual. O pai dele: Davi, você está indo para lá, mas você não está sabendo das notícias. Mas existe um tal de Golias que está todo dia se levantando, faz 40 dias que está se levantando contra o povo de Deus, pedindo um valente que possa enfrentá-lo. Então Davi, quando tu ouvir, vamos treinar, Davi, faz de conta que eu sou Golias e faz de conta que tu está entregando queijo lá para os teus irmãos. Davi, quem tem alguém valente aí do povo de Deus que possa me enfrentar? Aí Davi, tu tem que responder, Davi, quem é esse circunciso para falar? Não teve nada disso. O que eu quero dizer, foi uma reação natural do coração de Davi. Foi algo involuntário, foi da natureza de Davi. Por quê? Porque Davi tinha sido ungido com o Espírito de Deus. Antes que isso acontecesse, Deus disse para um profeta chamado Samuel: Samuel, pega esse chifre de azeite, vai até a cidade de Belém, procura um homem chamado Jessé, porque num dos seus filhos eu vou ungir com o meu Espírito como rei de Israel. Então Samuel encontrou Belém. Quando Samuel chegou em Belém, alguém de trás das malhadas perguntou: é de paz a tua vinda? Porque quando um profeta chegava no lugar, numa cidade, tinha que ter respeito, porque era a boca de Deus que iria falar naquele lugar. Era a boca de Deus, era o enviado de Deus, era a boca de Deus que veio para dar uma notícia boa ou uma notícia ruim. Mas sendo boa ou sendo ruim, é de Deus. E se é de Deus, se o mensageiro é de Deus, se o arauto é de Deus, se o embaixador é de Deus, tem que respeitar. Ora, se Deus respeitou, porque a partir do momento que Deus disse: Samuel, prepara aí uma botija de azeite, vai até. Então só em Deus ter falado com Samuel, só em Deus ter atentado para falar com o profeta, isso significa que Deus valorizou, Deus honrou. No popular, Deus deu moral. Aí se Deus, aí chega alguém, o profeta, eita, o profeta recebeu uma mensagem de Deus, tá ali. Se Deus quer Deus, se Deus quer Deus, enviou, falou com ele, valorizou, preparou, capacitou, ungiu. Quem é o homem caco entre os cacos de barro para querer desvalorizar um profeta de Deus?
Porque como não está dizendo, o profeta é de Deus. É de Deus. Diz assim, é de Deus. Tem que respeitar. Então Samuel ungiu a Davi, para resumir. E depois que a unção de Deus desceu sobre Davi, agora tinha algo diferente no coração de Davi. Agora não é só mais o coração, porque o Davi foi encontrar sinceridade. Porque antes mesmo dele ser ungido, Deus disse para Samuel: Samuel, eu não olho como o homem olha, eu olho para o coração. E eu tenho provido nessa casa de um rei. Não é quem tu está pensando, Samuel, porque eu olho para o que está por dentro, não o que está por fora. Ou seja, antes de Davi ser ungido, então Deus considerou o que estava lá dentro. A pureza do coração. A pureza do coração. Ele descartou Amadab, Eliabe, Samabe, Tutuabe. Deus desconsiderou, sai do meio. E Samuel dizia: eu vou consagrar esse, eu estou achando esse tão bonito. Aí Deus dizia: sai da frente, Eliabe. Sai da frente, mas não é tu não. Sai da frente, Abinadab. Quem mandou também botar no nome Eliabe? Sai da frente, então culpa não. Sai da frente, porque o rei, aquele que eu me agrado, está lá no quintal. E ai de quem se sentar nessa mesa antes do meu ungido chegar. Ai de quem se sentar. Olha o que foi que Deus disse para Samuel: ai de quem se sentar à mesa antes do meu ungido chegar. Aí tem gente que tem coragem de se sentar na mesa, antes de chegar, além de se sentar na mesa, antes do ungido de Deus chegar, ainda vai falar mal do ungido. Ele se senta na mesa, na cadeira, ele se senta na mesa, o ungido está chegando ali, deixa eu ver, deixa eu passar a mensagem. Não, vai chegar daqui a uns 15 minutos, mas enquanto ele chega, rapaz, tu viu o que foi que ela disse? Tu viu o que foi que ele fez? Tu viu o que foi que o pastor falou naquela pregação? Ele falou: mamãe, mulher, mas ele estará chegando aí. Não, mas chegou não, quando ele chegou, ele pôs o barulho do carro. Aí quando Deus disse: ai de quem sentar, não podia nem sentar, quanto mais falar. E profeta, ele é profeta desde Samuel, antes de Samuel, depois de Samuel, de João Batista profeta, depois de João Batista, os profetas continuam sendo profeta de Deus. Quem abençoa profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta, mas quem amaldiçoa profeta receberá recompensa. Aí, pessoal, aí Davi foi ungido. Depois que Davi foi ungido, agora o que estava no coração puro de Davi não era apenas o coração de Davi, mas agora estava o coração de Davi unido ao coração de Deus. Davi e Deus agora não eram dois. Davi e Deus agora era um só. O que Davi pensava tinha influência de Deus. O que Davi sentia tinha influência do Espírito de Deus. O que Davi falava era influenciado por seu filho Jesus. O que Davi fazia tinha as mãos do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Davi agora, ele resplandecia neste mundo como um astro.
E para resplandecer neste mundo como um astro, não é necessário você comprar um monte de LED, uma corrente de LED enrolar no teu corpo, não. Botar umas pilhas, então ligar uns 220 e sair brilhando no meio da rua, não. Para você brilhar como astro neste mundo, você tem que fazer a diferença. Você tem que ser a diferença. Você tem que ser o sal desta comida. Você tem que ser a luz deste mundo. Você tem que ser o tempero. Que Davi, ele foi o tempero. Davi, com todos os seus defeitos e as suas limitações, mas aí naquele momento ele se comportou como um tempero para Israel. Ele fez a diferença. Ele fez a diferença. Ele fez a diferença. Neste tempo. Neste tempo. Que tempo nós estamos vivendo? A Bíblia diz que os últimos dias serão difíceis. Não é isso? Os últimos dias serão difíceis. Os difíceis não é só quando o anticristo se manifestar, não. O difícil não é só como a besta fera se manifestar, não. Não é só quando a igreja for arrebatada, não. Nós já estamos vivendo dias difíceis. Porventura você ainda não percebeu? Será que você não percebeu que por se multiplicar a iniquidade como tem se multiplicado, o amor de muitos já se esfriou? Então nós estamos vivendo em meio a essa atmosfera de pessoas frias, de pessoas sem amor, de pessoas, vamos dizer aqui, de pessoas tratantes, de pessoas que desconsideram o problema, as dores das outras pessoas, desconsideram. Se você abrir as redes sociais, não dá para aguentar. Eu não aguento ficar 5 minutos numa rede social, eu passo mal. Se tem um vídeo de uma pessoa morrendo, aí as pessoas começam a colocar brincadeiras, piadas pelaquela morte. As pessoas não têm mais sentimento pela morte, pela dor. As pessoas não têm mais sentimentos, sofrimentos alheios. As pessoas estão indiferentes. Está aí, achai a palavra. Estão indiferentes. Ninguém liga. Caiu um morto acolá, você passa por cima. Passa por cima, mas é capaz de dizer: poxa vida, vem morrer logo aqui no meio do meu caminho. Dava para morrer mais para lá, não. As pessoas estão indiferentes, não querem mais saber. As pessoas zombam das dores alheias, zombam. O quanto o amor se esfriou, o quanto essa geração é perversa. Como é que as Filipenses 2,15? O quanto essa geração é indiferente. Nunca vi. A nossa geração, para você que tem na faixa de 40 a 50 anos aí, então nós somos uma geração, nós fomos a última geração. Nós somos a última geração que jogava bila, que saltava praia, que andava de bicicleta e caía. Nós éramos a última geração que quando nós éramos pequenos, nós éramos imortais. Você lembra, você quando tem 40, 50 anos, você caía, bolava, era atropelado, só fazia se levantar, limpar a poeira e voltava de novo. Nós somos a última.
Nós somos a última geração do caldo de cana com pastel. Nós somos do autêntico pastel de carne com caldo de cana. E tinha que ser no centro. Ou era na Praça do Ferreira, ou na Liberato Barroso, ou na Guilherme Rocha. Isso é um convite, porventura não percebeis? Porque até quando a gente tenta recordar e vai tomar por aqui, não é mais aquele mesmo caldo de cana, não é tudo, tem alguma coisa errada. Não é, tem alguma coisa errada nesses caldos de cana de hoje, dessa geração agora. Tem alguma coisa errada desse pastel de carne dessa geração agora. Não é daquele jeito. Então essa geração, a última geração, que ainda há consideração pelas dores alheias, ainda é uma geração que nós conseguimos ver quando um vizinho está doente, aí os vizinhos vão lá deixar um chá, vão deixar um caldo sem fazer macumba. Nós presenciamos isso. Deixar um caldo sem ser macumbado. Nós vivemos esse tempo. Quem foi aqui? Você? O irmão. Nós vivemos esse tempo. Você está lá com a virose, alguém bate no portão. Dona Fátima, vim deixar aqui um chazinho para a senhora. Aí chega outro, trazer um caldo. Como é que a senhora, como é que o senhor está? Ele fala assim porque eu me converti, porque fizeram a samba para mim, fizeram na tumba. Deixa isso para lá, vai ser um buceta. Ele está relembrando há quase 17 anos atrás. Foi verdade. E ela não teve paz até hoje, depois desse caldo. Então, pessoal, nós vemos muitas coisas. Nós conseguimos ver quando alguém, porque nos anos 80, quando a gente era pequeno, anos 80, começo dos anos 90, a gente cansava de presenciar quando alguém precisava para o hospital e sempre tinha aquela pessoa que tinha aquele carrinho velho. Tinha aquele carrinho velho, chama o seu Sebastião, o seu Francisco. Aí sempre tinha aquele que pegava o seu carrinho, era o único carro da rua, e ele levava a pessoa para o hospital, com maior alegria, não cobrava nada, e nem pedia para botar gasolina. É a pessoa morrendo no banco de trás e fartando, e a pessoa parando no posto de gasolina. Mas o que foi? Bota a gasolina aí antes de tu morrer. Tu acha que eu vou de graça? Hoje é assim. Dá para levar. Quando encontra alguém que der para levar, a pessoa ainda diz o valor. É tanto de gasolina, no mínimo. Quando não cobra a corrida cheia de bandeira 2. Nós vimos, quem foi que viveu esse tempo? Quem foi que viveu isso? Viu não, Edilson? Lá no Mato Grosso não tinha isso não. Lá do Chitão lá, a geração se corrompeu já faz tempo. Nós estamos atrasados. Então, pessoal, é assim. Então o que acontece? O que acontece? No meio de uma geração tão maligna, um povo tão frio, esse povo que nasceu de... Não é todos, claro, cuidado, não estou generalizando você que é jovem. Mas o povo que nasceu principalmente de 20 anos para cá. Não é todos, tá certo? Você que tem aí de 20 anos para baixo. Mas o povo ruim. Ou povo indiferente, ou povo mau,
Não é, seu Holanda? Ele está se identificando com a pregação todinha ali. O povo mau. Aí o que é que acontece? Está se cumprindo o que está escrito na Bíblia. Os últimos dias serão maus e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então a cada geração está ficando pior essa diferença. Mas mesmo assim nós temos que aprender. Nós temos que se alinhar a este mundo. Nós temos que se adaptar. Achei a palavra. Nós temos que se adaptar a este mundo cruel. E sem dizer que a batalha é mais do que qualquer outra coisa espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra o espírito de potestades deste século. Aí mais do que nunca, a gente tem que procurar viver Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. Paulo pensava que a geração dele estava corrompida. Ele tinha que ver agora. Paulo pensava que a geração dele já era a última. Na verdade, Deus estava usando ele para revelar o futuro, esse tempo agora. No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual vós resplandeceis como astro nesse mundo. Não se conformes com esse mundo, não vos conformeis com essa situação. Não se conforme só porque isso é bíblico, mas não se conforme. Não se conforme. Mas é porque está na Bíblia, pastor, não adianta o senhor se afobar, não. Eu não me conformo. Eu não me conformo, não. Nós temos que ser diferente. Você tem que ser diferente. Você é você. Você tem que ser diferente. Você tem que... Viu, seu carro? Você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. O seu Carlos sabe o quanto essa geração é perversa. O senhor não sabe. Esse jovem de hoje, só a misericórdia. Ele falou só na mente, eu sei. Você tem que ser diferente. Olha para a pessoa que está do seu lado com cara de profeta. Diz: brabo, seja brabo. Olha, diga assim: você tem que ser diferente. Davi, ele foi diferente. Estavam afrontando o exército de Deus vivo. Estavam falando mal do povo de Deus. Estavam afrontando o povo de Deus. Estavam entrando na cidade de Deus para afrontar um filisteu. Quem é um filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Alguém tinha que ficar indignado com essa situação. Alguém tinha que ficar bravo com esse negócio. E Deus não encontrou nenhum em Israel. Naquele tempo, sei lá, a cidade de Israel deveria ter em torno de 500 mil habitantes. De 500 mil habitantes a 1 milhão de habitantes.
Mas Deus não encontrou nenhum que ficasse indignado com aquela situação. Deus não encontrou nenhum que ficasse bravo com aquela situação. Deus não encontrou nenhum que tomasse uma postura, uma posição diferente diante daquela situação. Até que Davi, por acaso, mas não é por acaso nem coincidência, é Jesuscidência. Até que ele viu aquela situação e ele se indignou. Foi, diga assim, Davi se indignou. Quando ele disse, agora o que fala, ficar calado. Quando ele disse, quem é esse incircunciso? Olha o que ele chamou. Ele chamou ele de incircunciso. Era o palavrão dos crentes da época. Quem é esse incircunciso? Para não dizer outra coisa, para afrontar o exército, para afrontar o povo de Deus, para afrontar a casa de Deus, para afrontar o povo de Deus. Deixa que eu mesmo pelejarei com este gigante. Eu vou pelejar contra este gigante. Eu vou tirar a afronta sobre Israel. Foi Davi que disse: eu, Davi, filho de Jessé, eu vou tirar esta afronta de sobre Israel. E é tão lindo quando a gente vê essa história, principalmente se for falado dessa forma. Mas eu quero saber quantas pessoas diferentes estão aqui presentes hoje. Eu quero saber qual é a tua atitude diante de algo que pode causar indignação. Eu quero saber qual é a tua atitude diante da injustiça. Eu quero ver qual é a tua atitude diante da injustiça do teu próximo. Quem é o teu próximo? Ah, pastor, meu próximo é meu pai, é minha mãe, é quem mora na minha casa comigo. Esses são os meus próximos. Não! A Bíblia diz que o teu próximo é aquele que está ferido no meio do teu caminho. Esse é teu próximo. O teu próximo é aquele que sofre injustiça e tu sabe que está passando por injustiça e tu não faz nada para ajudar. O teu próximo é aquele que está sofrendo, perseguido, e tu não faz nada para defender. Tu sabe que é injusto, tu sabe que não é assim, tu sabe que não é dessa forma, e tu não fica calado, com a boca calada, covarde. Tu não fala em nome da justiça, tu prefere ficar calado. Não vou ficar calado, que é para não sobrar para mim. Ah, não é para sobrar para tu, não é? Porque tu é covarde, tu é covarde. Se Davi tivesse pensado assim, ele tinha voltado para casa. E até hoje, a afronta poderia estar sobre Israel se Deus não levantasse outro Davi. O que Davi tinha a ver com aquele problema? Ele ia voltar para a casa do pai. Lá na casa do pai dele estava protegido. Mas ele não quis voltar para a casa do pai enquanto ele não resolvesse aquela situação. Ele era só para entregar o queijo e voltar imediatamente. Mas Davi permaneceu em Israel até resolver aquela situação de injustiça. Se perecer, pereci. Se morrer, eu morri. Se sobrar para mim, sobrou. Mas eu não vou ficar calado diante da injustiça. Essa é a diferença daqueles que resplandecem nesse mundo como astro. Resplandecer no mundo como astro não é só andar nos mistérios, não é só pular, rodopiar, não é só falar nas línguas estranhas. Ser uma como astro neste mundo é não ficar indiferente contra a injustiça, contra a pessoa que está no seu caminho ferido, contra a pessoa que está na sua frente necessitado. Você sabe que a pessoa está necessitada, Deus está falando com alguém. Você sabe que essa pessoa está passando necessidade. Você sabe que essa pessoa tem dia que não come e está indiferente, se fazendo que não está sabendo.
Deus vai te pegar. Porque como a pastora disse, Deus não tem inocente como culpado, nem culpado como inocente. Aí. Alguém podia dizer para Davi: Davi, o que é que tu tem com essa história? Vai para tua casa. Vai lá tomar o mingauzinho, vai para casa, vai lá para tua mamadeira, Davi, sai daqui, Davi, senão vai sobrar para ti. Mas acontece que o povo que estava sendo afrontado não era qualquer povo, era povo de Deus. Era o covarde, mas era povo de Deus. Era o frouxo, mas era povo de Deus. Eram medrosos, mas era povo de Deus. O que estava em questão é porque era de Deus. E Davi, sendo de Deus, ele entendeu que se o povo era de Deus, então era povo dele. Davi entendeu que se a afronta foi diante do seu caminho, então ele entendeu que aquele povo era o próximo dele. Era o próximo. Quem é o teu próximo? Tu tem que amar o teu próximo. Aí alguém pergunta: quem é o meu próximo? O próximo é aquele que está na ferida. O próximo é aquele que está sendo injustiçado. O próximo é aquele que está doente e tu não faz nada. É aquele que está doente, nem um chazinho tu dá. É o que está doente, nem um caldozinho tu leva. Faz nada. Nada. Aí quando faz alguma coisa, perguntar se está bem. E perguntar se está bem cura. Perguntar se está bem resolve o problema. Pergunta se está bem não, vai lá e ajuda. Perguntar se está bem. Fiz minha parte. Eu perguntei se tu estava bem quando tu estava doente. Lembra? Não, eu perguntei. Aí é que a pessoa fica doente mesmo. Porque você está mal. Alguém entra em contato e pergunta se você está bem. Aí você cria uma esperança, vai chegar uma ajuda. Aí a pessoa vai dizer: não estou muito não. Aí a pessoa: não, mas se preocupe não, que Deus vai te ajudar. Tchau. Era melhor nem ter entrado em contato, porque a raiva aumenta. Não é tu que se enquadra em Filipenses 2,15? Tu que está dizendo que é sal dessa terra e luz desse mundo? Não é tu que diz? Não é tu que diz que resplandece como astros neste mundo? Não é tu? Vai. Está tão pesado que a pastor falou. Essa palavra, vou falar de outra forma. Através desta pregação, eu estou querendo forjar os Davi dessa geração aqui. Essa palavra, ei tolo, essa palavra não é para te matar. Essa palavra é para te ressuscitar, porque morto já está. Essa palavra é para suscitar novos Davi dessa geração, porque alguém tem que fazer a diferença, alguém tem que abrir a boca e falar, alguém que tem que se levantar diante da injustiça, alguém tem que passar faixas e colocar, se sarar as feridas do doente, alguém tem que fazer a diferença. Alguém tem que ser canal de Deus. Quando Deus diz assim: eu sou socorro e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Mas quando Deus diz que Ele é fortaleza e socorro, bem presente na hora da angústia, Ele não desce do céu, não. Ele vai usar alguém que seja um astro neste mundo para ser socorro e fortaleza para a vida de alguém. Cadê? A igreja do Senhor está sendo afrontada.
O Evangelho de Jesus está sendo afrontado. A nossa fé está sendo afrontada. Será que tu não percebeu? Quem é o Davi que vai falar? Quem é o Davi que vai se levantar? Quem é o Davi que vai defender essa nação? Que vai defender a igreja deste tempo? Que vai defender o Evangelho? Que vai defender a nossa fé? Tem que aparecer alguém. Viu, Edilson? Tem que aparecer alguém. Alguém tem que aparecer. Alguém tem que sair de trás das malhadas. Ei, você que está de trás das malhadas, Davi, sai logo de trás das malhadas, porque a terra está precisando. Eu tenho um monte de coisa para falar aqui, mas eu vou me segurar. Aliás, eu estou me segurando desde o começo. Enfim, desperta tu que dormes. Desperta. Desperta tu que dorme. Você tem que ser. Você tem que parar com esse negócio de ver o que é que os outros vão fazer para tu fazer também. Você tem que parar de ver o que é que os outros vão responder para tu responder parecido. E a gente vê a diferença de um para o outro. Não precisa se levantar, viu, Eliab? Não precisa se levantar, viu, Elivelto? Viu, Alex? Não precisa se levantar um Golias para a gente detectar os Davi. Não precisa se levantar um gigante Israel de novamente para a gente encontrar um Davi, não. A gente percebe os Davis nas pequenas coisas. Até numa publicação que você coloca na rede social, parece que fica esperando. Se alguém comentar, eu comento. Se não comentar, eu não comento. E tem mais. E se comentar, eu vou ver o que foi que comentaram para botar a mesma coisa. Se é só palminha, então é todo mundo só palminha. Pode ver. Se alguém bota assim, o primeiro bota glória a Deus, aí pode ver que para baixo é glória a Deus. Se ninguém bota nada, pode ver, não aparece ninguém. Ninguém bota nada. Tá entendendo? Se alguém botar um foguinho assim, ó, desenho de foguinho, todo mundo bota desenho de foguinho. Tô para baixo. Fico esperando o primeiro, viu, Edilson? Então, é nessas coisas que a gente vê se tem algum diferente. Nas pequenas coisas. Nos problemas do dia a dia. A rede social dá para ver demais. Só sai por tal e tal glória. Tem dia que só bota palminha. A gente quer saber qual é o sentimento da pessoa, porque o sentimento vai nas palavras. A gente não sabe o que essa pessoa faz igual. Só bota glória. Só bota... É só por obrigação, é? Aí depois quer ser Davi. Aí depois quer reinar. Depois quer ser que nem Daniel, José, Davi, Abraão, Isaac. Eles eram diferentes desde as suas pequenas atitudes. Davi, ele foi diferente, não só na hora do gigante, não. Porque alguém pode perguntar, tá bom, pastor, eu entendi a mensagem. Agora eu vou esperar que um Golias apareça em Fortaleza
para me poder fazer que nem Davi. O Golias está aparecendo todo dia. De manhã, de tarde, na área de manhã e de tarde. Os nossos Golias, ele tem se apresentando de manhã, de tarde, de noite. É você que não está fazendo nada. Você está igual aos demais. Está fugindo com medo. Está fazendo de conta que não está vendo. Está sendo diferente. Está nem aí, não foi comigo. Estou despreocupado. Ora, se eu que sou carne, eu estou vendo. Quanto mais Deus que tem olhos de fogo. E tem 7 espíritos que andam sobre a terra. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso, Vonete? Viu, príncipe? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Porque o amor se esfriou. E nós que conhecemos a Deus, conhecemos a palavra de Deus. Se a gente não for como astro, quem vai ser? O filho das trevas. É os filhos das trevas que vão ser como astro neste mundo. Você tem que ser diferente dessa igreja. Você tem que ser diferente. Você é obreiro. Você tem que ser diferente. Você é membro. Você tem que ser diferente. Você é crente cristão. Seja lá qual seja o nome que você queira dar. Evangélico, gospel, não sei. Você tem que ser diferente. Se você diz que é de Deus, você tem que ser diferente. Você tem que se levantar de forma diferente. Só para encerrar, sabe por quê? É bem simples. O evangelho é bem simples. Olha para a multidão que está em tua volta. A multidão que eu digo é a maioria da tua família, os teus vizinhos, as pessoas que moram na tua rua, no teu condomínio, na tua vila, as pessoas que moram na tua comunidade, as pessoas do teu trabalho. Essa aí é a multidão que está em tua volta. Olha para o mais longe que tu pode encontrar, a multidão que faz parte da tua vida. E você vai ver que a maioria sofre. A maioria está pagando o preço. A maioria está sendo negligente. A maioria está sendo indiferente. A maioria não faz nada. A maioria é igual um morto-vivo. A maioria não tem peso espiritual nenhum. A maioria não faz diferença. Se botar em cima de uma balança espiritual, a balança não vai sair do zero, porque essa pessoa não tem impacto em nada. Ela não faz diferença em nada. A maioria só murmura. A maioria só vive para reclamar. A maioria só vive falando mal do governo. A maioria só vive colocando culpa no Lula, no Bolsonaro, ou não sei quem. A maioria coloca culpa no PT, na esquerda ou na direita. Mas não sai do canto. Não sai do canto. Não cresce, não prospera. Não tem brilho, não tem luz. Não influencia ninguém. Não presta para quase nada. A maioria. Foi igual que aconteceu em Israel. Versículo 24, Miquel. Vou encerrar agora. Dos 1 Samuel.
Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele. Quem que fugia diante do gigante? Diante do problema? Todos. Ou seja, na geração de Davi, Davi fez a diferença. Na geração de José, José fez a diferença. Na geração de Abraão, Abraão fez a diferença. Na geração dos apóstolos, Pedro e Paulo fizeram a diferença. Eram 12 apóstolos, 120 pessoas foram batizadas com o mesmo Espírito, mas apenas 2 ou 3 fizeram a diferença. O Espírito era o mesmo, o dom era o mesmo, a capacidade era a mesma, mas poucos fizeram a diferença. E Deus está à procura dessa pessoa aqui nessa geração. Deus está à procura. Olha para a pessoa que está ao teu lado e pergunta assim: é você? É você? É você? Ei, Ivaneide, tu é diferente nessa geração ou tu é igual à multidão? Tu é igual aos outros? Em Osmar, lá na Calcaia, tu é diferente ou tu é igual aos outros? Eu ouvi falar que na Calcaia só dá Osmar. 2028 é Osmar para vereador, viu? Mas para isso, Osmar, tu tem que ser diferente. Para isso, Osmar, tu tem que parar de olhar o que é que as pessoas daquele condomínio fazem. Não faz o que eles fazem, não, porque o que eles estão fazendo só leva eles ao fracasso. Não faz o que os teus conhecidos fazem, não, porque os teus conhecidos, a maioria é tudo fracassado. Vai fazer igual a eles, não, senão tu vai ser mais um fracassado. Mas se tu for diferente, tu vai ser um Davi levantado daquela cidade. Quem que está entendendo aí? E essa igreja, ela está sendo levantada por Deus para ser uma comunidade, não uma comunidade, uma igreja de pessoas diferenciadas. A diferenciada que eu digo não é pessoa metida besta, não é isso não, eu já falei, agora que eu estou falando. De pessoas que não venham a ser indiferente à dor, à ferida. Não vem ser diferente à morte. A morte está tão comum, que às vezes a gente pergunta: cadê fulano de tal? Nunca mais vi. Morreu. Aí morreu. E tu não me disse nada. Ah, porque eu pensei que tu não ia nem ligar. Mas como assim? É teu vizinho, parede com parede, nasceu e se criou contigo, morreu e tu não disse nada. Todo dia eu te vejo. Hã? Não, a morte é normal. A pessoa diz assim: a morte é normal. Pois morre tu.
para ver se é normal. Morre uma pessoa da tua casa para ver se é normal. Morre uma pessoa que tu ama para ver se é normal. Aí tu vai saber se é normal ou não. Eu estou tentando terminar. Eu estou tentando terminar, mas estou tentando terminar, viu, Alex? Mas ou eu falo ou eu morro. Mas eu vou ter que terminar por causa da hora. Mas eu não vou morrer, não. Depois eu falo. Depois eu faço uma live. Abra a mão. Se tu abrir tua boca, tu vai ser a diferença neste lugar. Tu ainda não saiu de trás das malhadas porque tu tá de boca fechada. Mas começa a abrir a tua boca. Porque tu vai resplandecer como um astro no meio dessa geração e dessa congregação. O problema é que tem gente que não é para falar e fala demais. E quem é para falar não abre a boca. Porque tem muitos Davi na praça. Viu, Jânio? Mas os Davi estão de boca fechada de trás das malhadas. Ai, e Deus me dá inspiração para dizer: ei Davi, sai de trás das malhadas, porque já chegou do teu tempo, já passou do teu tempo. Sai daí, abre a tua boca, porque o que tu vai falar vai fazer a diferença. Não se acovarda mais, assim manda te dizer o Senhor. Fala!
de ser covarde. Amém? Bate palma para Jesus. Falei. Pode sentar, pessoal. Nós vamos honrar o Senhor com os dízimos, com as ofertas. E imediatamente, logo depois, encerraremos. A paz do Senhor. Chama por ele, ele me ouve.
Apresentamos o dízimo das ofertas, consagramos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Multiplica 100 vezes mais, Jesus, na vida dos ofertantes e dizimistas e dos ofertantes das ofertas especiais. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Pessoal, amém. Deus. Amém. Encerrar. Aleluia. Deus. Deus. Mas encerrar, alguém quer reconciliar? Quer entregar a vida para Jesus? Alguém quer entregar a vida para Jesus? Quer reconciliar com Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Aí. Tem mais alguém? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eis que logo ele vem e dará nossa galardão nas suas obras. Eis que eu bato a tua porta. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Não endureçais o vosso coração como em Meribá, quando se rebelaram contra o Senhor. Tô que nem João Batista hoje. João Batista gravava assim. Aleluia. Só algo aqui à parte, certo? Tem nada a ver com esse momento, não. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. O Senhor quer ter particular contigo. O Senhor quer ter algo mais profundo contigo. O Senhor quer ter algo mais forte contigo. Por isso que tu tem que fazer a diferença. Sabe o que é que Deus me faz ver? De olhos espirituais. Deus me faz ver tu fazendo a diferença. Tu sendo a diferença no meio. No meio dessa geração que é perversa. E por falar em perversidade, tu sabe quanto as pessoas têm sido perversas, até para contigo mesmo. Eu vejo pessoas se excluindo, eu vejo pessoas sendo perversas, eu vejo pessoas sendo indiferentes para resolver a palavra, eu vejo a indiferença dos olhos espirituais, eu estou vendo pessoas sendo indiferentes, pessoas que eram para te ter na palma das mãos, pessoas que eram para te tratar com amor e carinho, e sendo indiferente contigo. Mas Davi também passou por isso, porque Davi, ele era o escolhido de Deus. Mas lembra quando os irmãos de Davi eram indiferentes com ele? Tu observou quando a família de Davi era diferente com ele? Tu observou quando os irmãos de José eram diferentes com ele? Queria até matar, não matou porque Deus deixou. Até o pai de José teve uma hora que ficou olhando para José com adulto. Aí Deus fala contigo.
diante de toda essa adversidade, tu se levanta como astro nesse mundo, porque Deus vai te honrar. Deus vai te dar sucesso. Deus vai te dar condições altas. Deus vai te fazer grande. Deus vai te exaltar. Entra no profundo com o Senhor, acima de Jesus. Entra no profundo com o Senhor. Entra no profundo entre sinceridade. Entra no compromisso forte com o Senhor, que tu vai ver a honra de Deus na tua vida. Entendeu, Davi? Que a bênção de Deus, Pai, o amor de Deus, tu também vai mais alguém. Deus, estende as mãos aqui para elas. Nós abençoamos ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, estão se reconciliando em nova aliança com o Senhor. Apaga tudo, Senhor, joga tudo no mar do esquecimento. Que a nova aliança daqui para frente, para fazer a diferença, para ser como astro neste mundo, em nome de Jesus. Amém? Bate palmas. Bate palmas.